Sul Notícias, seu canal de informações. Muito bem, bom dia para você. Agora 8h24. Boa manhã de quinta-feira para todo mundo que está ouvindo, acompanhando a Cultura Sul. Hoje, então, é dia de a gente conversar com a Tatiane Lantier, né, advogada especialista em Previdência Social, né, para esclarecer as dúvidas. A gente sabe que muitas pessoas têm dúvidas e você pode mandar já a sua pergunta aqui para a rádio no 8804-2851. Já chegou algumas perguntas e a gente vai batendo papo aqui, respondendo os ouvintes. Bom dia, Tatiane, seja bem-vinda. Bom dia São Mateus, bom dia a todos nesse dia bonito que amanheceu, né? Eu tô desacostumada de ver sol. Fazia tanto tempo que eu não via sol, fiquei tão feliz de ter um sol bonito hoje. O dia tá bonito, né? Vamos lá, então, vamos começar com as perguntas já, né? Porque as pessoas têm muitas curiosidades. A Eliane mandou uma mensagem pra gente aqui. Ela disse que ela tem 51 anos, tem 14 anos de nota, só que agora não está conseguindo mais trabalhar na lavoura. Tem um problema na coluna, tem um reumatismo, mas não consigo passar na perícia. Aí eu vou entrar pela justiça esse ano, né? E eu não tirei nota, porque não estou trabalhando. A minha dúvida é, se eu não conseguir o auxílio doença logo e não tirar nota, isso vai me prejudicar quando chegar a idade de eu me aposentar? Veja só, primeiro que tirar a nota não significa trabalhar. O que faz com que o trabalhador rural tenha direito a benefícios? O trabalho. Uhum. É o trabalho que dá o direito. Como é que a gente comprova o trabalho? Daí sim pelos documentos. A nota de produtor é um dos documentos. Ela não pôde trabalhar esse ano porque efetivamente está com problema de coluna, provavelmente está fazendo acompanhamento médico, deve ter feito raio-x, tomografia, todos aqueles exames que comprovam os problemas de coluna. Então, claro, se ela não pode trabalhar, ela não vai poder tirar a nota. Até poderia tirar porque, né, a nota às vezes é independente do trabalho, mas um é consequência do outro. Se ela não conseguir o benefício esse ano na justiça, ela vai ter que procurar trabalhar ao menos um pouco, procurar documentar este pouco de trabalho, porque quando chegar os 55 anos, ela possa comprovar o trabalho rural. Mas lembrando que hoje, pela legislação do INSS, existe um documento que o trabalhador rural assina que chama-se Autodeclaração de Trabalhador Rural. Esse documento, ele diz que você precisa ter 2 documentos oficiais para cada metade da carência. O que é carência? São aqueles 15 anos de atividade rural que precisa ser comprovada no momento do pedido da aposentadoria. Então, por exemplo, eu tenho uma certidão de casamento lá em, quanto é que dá, né? 15 anos para trás? 2007? Elias. Faz a conta aí, mas em pouco importa. Eu tenho uma certidão de casamento que consta a minha atividade de trabalhador rural. Eu tenho uma DAP, tenho uma autorização para eu fazer empréstimo dali 7 anos. Eu tenho um outro documento oficial, mas no final da minha carência. Às vezes eu preciso ter só 3 documentos e não preciso ter 15 notas, 15 anos de nota. Certo? Porque se eu tiver documento oficial do governo. Então, às vezes, o INSS não vai solicitar isso tudo. No caso dela, se ela tiver esses documentos oficiais, talvez a falta do trabalho deste ano, a falta da nota de produtor desse ano, não vá prejudicar. Eu sempre oriento, guarde tudo, tenha documento. Diga que você é lavrador em todos os lugares em que você faz ficha, principalmente em lugares oficiais. Por quê? Porque daí no momento da aposentadoria fica mais fácil. Muito bem, meu marido recorreu na última instância, já faz 2 anos. É normal demorar tanto? Ele juntou da lavoura e registrado. Ele tem 57 anos agora. Eu tenho um cliente que tem um processo de 15 anos. Então, sim, 2 anos é normal. Não sei se ele está com processo judicial, mas no administrativo, no INSS, as aposentadorias têm demorado bastante, certo? A gente ingressa, tem situações em que leva 6 a 8, 10 meses para sair a aposentadoria quando tá tudo bem certinho. Às vezes leva esse ano inteiro, o INSS indefere e a gente faz recurso.
Só para o recurso sair do INSS e ir para o órgão julgador, está levando em média de 1 ano. Sem ter movimentação nenhuma. Então, leva 1 ano para chegar. Daí mais 1 ano para julgar. Sim, 2 anos é um tempo razoável, não é muito tempo. A entender se está lá no INSS ou na Justiça, daí existem meios de fazer... adiantar um pouco o processo se estiver lá no INSS. Mas tem que aguardar. Mais uma pergunta. Meu marido sofreu um acidente de trabalho na empresa que trabalhava. E na empresa trabalhava e fraturou a coluna, o fêmur, né? Faz 8 meses que ele está paraplégico, recebendo auxílio acidente. Ele tem direito à aposentadoria, pois tem 45 anos, né? Mas sempre trabalhou com carteira assinada, ou fica recebendo auxílio até completar o tempo de contribuição. Então ela quer saber se ele vai receber o auxílio ou se ele tem direito já à aposentadoria. Então o que ele está recebendo é auxílio doença, benefício por incapacidade que não é permanente. Como ela está falando que ele ficou paraplégico, o que acontece? Inicialmente ele começa recebendo o auxílio doença, provavelmente ele deve passar numa perícia em breve, né, demonstrando que ele não vai recuperar os movimentos. Eu não sei qual é a atividade laboral dele, né, porque se ele trabalha sentado, utilizando as mãos funcionam. Quando tiver consolidada a lesão dele, ele pode retornar ao trabalho. Então tem uma série de situações que precisam ser verificadas. Primeiro, se a incapacidade dele é permanente e se incapacita para a atividade laboral habitual. Então, quem trabalha sentado, ficou paraplégico, pode continuar trabalhando sentado. Eu sou lavrador, eu sou motorista, eu preciso me movimentar, aí é uma outra situação. Então, o benefício ele pode ser convertido por aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez também não é um benefício que é permanente. De tempos em tempos, o INSS chama para fazer perícia para ver se a pessoa não se curou, né? Se ela não recuperou a capacidade laboral. Agora, vou dar um detalhe. O valor do auxílio doença, apesar de ser temporário, precisar fazer perícias de tempos em tempos, é muito maior do que o valor da aposentadoria. Hoje, aposentar por invalidez não vale a pena. O benefício cai muito, porque a sistemática de cálculo para uma aposentadoria por invalidez é completamente diferente da sistemática de cálculo do auxílio doença. Então, às vezes, fica quietinho, continua recebendo seu auxílio doença enquanto o INSS estiver pagando. Por quê? Porque o valor é mais alto e o auxílio doença conta como tempo. Se a pessoa voltar a trabalhar, está contando. O auxílio, a aposentadoria, além de ser mais baixa, encerra, né? Porque a pessoa está aposentada. Muito bem, mais uma pergunta aqui. Gostaria de esclarecimento sobre o caso da minha mãe. Ela tem 59 anos, ela está em emenda constitucional número 103 de 2 de novembro de 2019, que alterou o Sistema Nacional de Previdência. Minha mãe tinha de 13 anos de contribuição. Na lavoura, ela trabalhou desde os 12 anos. Mesmo empregada, continuava auxiliando meu pai e meu avô na lavoura. Agora, já completou os 15 anos de contribuição. Seria possível entrar num processo pedindo aposentadoria programada, juntando os 2 períodos? Ou pelo pedágio de 50%, se somando os 15 anos de lavoura, né? Mais os 13 de carteira, 28 anos de contribuição? Quanta informação técnica, né? A pessoa estudou para falar, para trabalhar, mas tem muita informação truncada aqui. Volta lá na questão ali para mim, por favor. Veja só, ela tem 59 anos, então não tem idade ainda. Aposentadoria por idade, no ano de 2022, 61 anos e meio, certo? Ela falou que trabalhou na lavoura e tem 13 anos de contribuição. Existiriam 2 possibilidades aqui: somar tempo de lavoura mais tempo de atividade urbana, carteira assinada, desde que a atividade na lavoura seja exclusivamente na lavoura. Pelo que ela está me falando ali, ela trabalhava e auxiliava os pais na lavoura. Então, este período que trabalhava é trabalho urbano, não vai somar com lavoura. Agora já completou 15 anos de contribuição. Ela tem o tempo mínimo exigido para pedir aposentadoria por idade. Só que ela ainda não tem idade. Somando lavoura e urbano, ela também não vai conseguir. Por quê? 13 mais 15 dá 28. Precisaria ter 30. Voltando nos 50%.
30 anos é o tempo mínimo, e aí teria que fazer o pedágio. O que é pedágio? Trabalhar um pouco mais além do tempo mínimo. Então, não, ela vai ter que aguardar com as informações que eu tenho aqui, né? Analisando o documento é outra coisa, mas com as informações que eu tenho aqui, ela tem que aguardar a idade e pedir aposentadoria exclusivamente por idade. Muito bem, meu filho sofreu um acidente e ficou com sequela no braço e também sofre com convulsão. Desde maio ele não recebe mais, né? Tem direito ao auxílio acidente, ele tem 23 anos, como que eu posso fazer isso? Ele era agricultor, então o filho sofreu um acidente, está com sequela, tem 23 anos e desde maio ele parou de receber. Ela quer saber se ele tem direito ao auxílio acidente. Ele tem auxílio acidente, possivelmente sim, se comprovar que ele ficou com as sequelas e que essas sequelas repercutem no trabalho dele, né? Então, tenho problema no braço, fiquei com o braço mais durinho, não posso mais carpir, ou tenho dificuldade, né, de movimentação, sim. Auxílio acidente, sim. No caso dela, dizendo, desde maio eu não recebo mais. Ele continua incapacitado para o trabalho ou a capacidade dele ficou somente reduzida? É isso que precisa ser analisado, fazer um requerimento ou de restabelecimento do benefício por incapacidade, o auxílio doença, ou então o próprio requerimento do auxílio acidente, que são benefícios diferentes. Auxílio doença, estou incapacitado temporariamente, não posso trabalhar com nada. Auxílio acidente, estive incapacitado, me curei, mas em decorrência de um acidente de qualquer natureza, um acidente laboral, eu fiquei com sequelas. E essas sequelas não me impedem de trabalhar, mas exigem que eu tenha mais esforço para trabalhar. Aí eu vou receber o auxílio acidente, que é um benefício indenizatório. Vou receber até me aposentar ou até cessar a minha redução de capacidade laboral e não me impede que eu trabalhe, eu posso continuar trabalhando. Muito bem, a Eliane mandou mais uma mensagem aqui. A Eliane tinha comentado que estava com problema de coluna, foi a primeira pergunta do sim. programa de hoje. Ela está perguntando que se ela melhorar o ano que vem, voltar a trabalhar, esse ano que ela estava de atestado, vai atrasar a aposentadoria dela? Não vai atrasar, porque Eliane vai se aposentar só por idade. Quando ela completar os 55 anos de idade, ela faz o requerimento da aposentadoria e faz as provas que precisam ser feitas no INSS. Mas não modifica absolutamente nada, por quê? Porque ela não está contando tempo de contribuição. Poderia, e aí eu tenho que informar que se de repente o INSS implicar e resolver com que ela comprove todos os anos de atividade laboral e neste ano de 2022 ela não tem nada, não tem nenhum indício, não tem absolutamente nada que possa comprovar que ela teve um mínimo de atividade laboral, daí talvez sim, né? Mas é uma questão documental. A princípio não. A princípio não atrasa nada. Muito bem, preciso tirar uma dúvida, estou encostado por invalidez, né? Problemas sérios da coluna, não consigo mais trabalhar na lavoura, posso continuar destacando notas, tipo com o esposo, né, e o titular? Provavelmente é que a nota deve estar em conjunto, né? É muito comum a nota estar no nome do marido e da esposa, até para facilitar justamente essa comprovação da atividade laboral. Sim, porque se a esposa continua na atividade rural, né, tá na agricultura, ela continua trabalhando e a nota tá no nome dela, então ele pode tirar a nota. Eu não sei se ele está oficialmente, me parece que sim, né? Ele deve estar recebendo o benefício. Então a nota vale para a esposa. Eu tenho 55 anos e agora no começo de novembro eu posso já pedir aposentadoria? Tenho todos os documentos que comprovam os 26 anos de contribuição. Homem, mulher, atividade rural, atividade urbana, não sei. Pois fala pra gente se é homem, se é mulher. Eu acho que é uma mulher. Né? Não sei. 56. É mulher. Sim, mulher. Como mulher. É que é? 56 anos? 55 anos, né? Agora no começo de novembro eu já posso pedir aposentadoria, tenho todos os documentos com os 26 anos de contribuição. 26 anos de contribuição, não. Nem idade, nem tempo de contribuição. Se é provavelmente urbano. Se for rural, 55 anos e tiver a comprovação dos últimos 15 anos de lavoura, sim. Muito bem. Gostaria de saber, né? Tirar uma dúvida. Trabalho por dia numa loja, né? Que faz construção.
o patrão me dá recibo, né? Esse recibo vale alguma coisa no caso se eu me machucar para pegar um auxílio-doença ou depois mais tarde para se aposentar? Olha só que legal essa pergunta aqui. Provavelmente essa pessoa trabalha como contribuinte individual. É a pessoa que trabalha por dia. A obrigação da contribuição previdenciária de quem é contribuinte individual é da pessoa que presta o serviço, certo? Então eu vou lá, trabalho e recolho a minha guia. Mas se eu trabalho para uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica, né, tem a obrigatoriedade de descontar o INSS e fazer o recolhimento em nome da pessoa, ok? No caso dele, ele tem o recibo dizendo que o patrão paga. Eu não sei se é a pessoa física, se é o Cleverson que paga ou se é a empresa do Cleverson que paga para ele. Se for a empresa que paga, se ele sofrer um acidente, ele vai para o INSS vai negar, obviamente, e aí ele vai fazer prova que ele era prestador de serviço para uma pessoa jurídica e quem tinha a obrigatoriedade de recolher o benefício, a contribuição previdenciária era o patrão, aí ele vai ter direito. É trabalhoso? É, mas existe a possibilidade da comprovação, sim. Pois é, uma pessoa mandou uma mensagem aqui pra gente falando que... Na verdade, eu não entendi direito essa mensagem, Elias. Tem como abrir e ver aquela sigla ali, sabe o que quer dizer aquela sigla, Elias? Eu tenho uma MG que não tem nada, mora de favor. Ele trabalha só por dia, ela vai poder se aposentar? Acho que é amiga. Deve ser uma amiga. É amiga, eu fiquei pensando, essa MG MG é uma entidade, né? Será que alguma... Estamos falando de aposentadoria aqui. Tá vendo? É que as pessoas jovens entendem as siglas, exatamente, né? Só né? os velhos que não. A gente aqui já... Né? Oi? Mas é isso que eu tô dizendo, Hoje né? O piazão ali que troca mensagem, eu sabe, fiquei pensando, a MG, cara, eu falei que deve ser alguma sigla, então... Então, a amiga que é. mora de favor e trabalha por dia, ela vai poder se aposentar? Não, só se é essa que trabalha por dia, trabalha prestando serviços para uma empresa, né? E aí ela tem que comprovar que ela prestou serviços, ela tem que comprovar que a empresa não recolheu. Não. Porque como que as pessoas se aposentam? Recolhendo a contribuição previdenciária. Se ela trabalha por dia, ela recolhe. Se ela trabalha para alguém, o patrão recolhe. Essas são as únicas formas de aposentadoria. Pois é, as pessoas agora não escrevem mais, elas colocam as siglas, né, Elias? Aí a gente que não está acostumado, né, acaba não entendendo. Eu tenho 19 anos de carteira assinada, 19 anos de carteira assinada, tenho 59 anos e com quantos anos consigo me aposentar? Homem, mulher. É mulher. A foto é mulher, né? 61 e meio ou 62 anos. Quantos anos de carteira? Tem 19 anos de carteira. 19 anos, vai ter o tempo mínimo, só com a aposentadoria por idade. Sim. Muitas mensagens chegando aqui. E MEI, como que funciona para se aposentar? Uma pessoa está perguntando. O MEI é como se fosse o contribuinte individual. Tô falando isso, não é o termo técnico. Por favor, se algum técnico estiver ouvindo, vai dizer que eu tô falando bobagem. Não, é só para a pessoa entender. O MEI, você abre a tua microempresa e faz o recolhimento, né, na alíquota de 5%, dá direito à aposentadoria por idade, todos os benefícios não programáveis, como a outra ouvinte mandou, né, os termos bem certinho. Benefícios não programáveis são aqueles que a gente não programa. Auxílio doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte. Tem que ter os recolhimentos todos os meses. É igual o recolhimento como se fosse para um patrão, só que numa alíquota bem mais reduzida. Muito bem, papo sério, mas eu fiquei com a MG na cabeça agora. Mas vocês estão rindo aqui, né? Com a MG. Aqui eu estou imaginando, eu tenho uma MG. Um organismo internacional. A minha mãe está com 65 anos. Trabalhou a vida inteira na lavoura, mas não tem nenhum documento para comprovar porque trabalhava por dia. Ela tem direito à aposentadoria? Muito difícil, muito gente. Mas isso chama-se o boia fria, né? Para poder fazer o pedido da aposentadoria, a gente tem que ter um início de prova. Um início de prova é pelo menos ter um documentinho, qualquer coisa material, um documento, um papel, certo? Por quê? Porque só a testemunha não comprova. Então, no caso dela, é muito difícil de conseguir a aposentadoria. Desde a situação daquela hora, acho. Minha mãe tentou se aposentar por Baía Fria há um tempo atrás, não conseguiu. Ela pode tentar hoje de novo? Ela está com 73 anos. Eu imagino que como não conseguiu se aposentar porque não tinha nenhum documento, é isso que eu acabei de falar, não tinha aquele início de prova, depois que ela teve a negativa, ela deve ter guardado algum documento, né? Se ela conseguiu guardar alguma coisa,
é de se reanalisar e ver se é possível ou não. Mas como eu tô falando, se a situação foi continua exatamente igual a uma situação que já foi decidida, não. Aí não. Mas 73 anos de idade talvez caberia um benefício assistencial. Lembre-se que o benefício assistencial é aquele devido para a pessoa idosa, 65 anos, ou incapaz, que não possa prover o seu sustento, cuja renda familiar seja de até 1/4 de salário mínimo por habitante, R$303 por mês. Aí sim, pode pedir um benefício. Não é aposentadoria, mas... Nós estamos quase terminando, quase chegando no final aqui, né? Nosso tempo é curto. Vou para mais uma pergunta, mas eu acredito que vai ser a última pergunta. Dos meus 12 anos até os meus 23 anos, trabalhei com meus pais na roça. Daí, a partir dos 23 anos, comecei a trabalhar registrada, uma mulher. O tempo de roça me ajuda quando eu for me aposentar? Sim, ajuda, dependendo do ano em que foi realizado. Até novembro de 91, nós contamos sem precisar indenizar nada, basta comprovar a atividade rural, e aí a gente usa a documentação dos pais, que provavelmente devem ter se aposentado por lavoura. Depois de 91, a depender do tempo que trabalhou, existe a possibilidade de indenizar o INSS, pagar a contribuição correspondente, soma-se esse tempo, sim, acresce o tempo de contribuição, e se a pessoa tiver o tempo mínimo de contribuição necessário, se aposenta. Eu queria saber, né, você já comentou sobre o MEI, mas para se aposentar pelo MEI, com quanto tempo de contribuição e de idade? A aposentadoria por MEI só por idade. Idade, 62 anos, 61,5 em 2022 para a mulher, 62 anos em 2023 para a mulher e 65 anos de idade para o homem. Muito bem, estamos encerrando então. Eu só quero fazer uma pergunta para você antes, Tatiane. Para quem tem dúvida, né? Aqui na rádio é muito importante porque as pessoas mandam mensagem, a gente vai respondendo aqui no Cultura Sul Notícias, isso contribui muito. Mas para quem quer conversar com um advogado ou com uma advogada particular, marcar um horário, tem um custo? Como é que funciona nessa questão de marcar um horário e conversar sobre essas questões? Cada advogado tem a sua estratégia de trabalho, né? Sim. O que é o comum? Sim, agenda-se um horário com o advogado, paga-se o custo deste horário de agendamento. Por quê? Porque o advogado está prestando um serviço. Sim. Enquanto eu estou, por exemplo, enquanto eu estou aqui na rádio, ou quando eu me proponho a responder questões gratuitamente, eu estou fazendo um serviço para a comunidade. Mas dentro do meu escritório eu estou trabalhando, esse é o meu ganho, meu ganha-pão, né? O meu trabalho, eu cobro consulta. Por quê? Porque a minha informação é precisa. Ah, mas eu só quero tirar uma dúvida. Mas a sua dúvida vai resolver a sua vida, né? Então, normalmente, os advogados, como qualquer outro profissional que é prestador de serviço, eles têm o custo de atendimento. Por quê? Porque eles estão vendendo o serviço. Então, existem advogados que trabalham só por êxito, e aí talvez eles tenham ou muitos clientes que não precisem cobrar, né? Ou tenham poucos clientes que querem angariar esse cliente e cobram só no final se a pessoa ganhar o processo. Existem, como eu, que faz o atendimento com o custo do atendimento, né? Porque a minha informação tem valor, né? Para eu poder te dar uma informação precisa, de qualidade, eu estudo, eu me preparo, eu também invisto na minha carreira pagando para aprender, como todo e qualquer outro profissional. Então, a depender do advogado, existem advogados que não cobram consulta, que cobram só no final, e existem advogados que sim, como um médico, né? Você escolhe um médico para ir ser atendido, você paga o preço do médico, né? E independente se ele vai te curar, ou se ele vai dizer qual é a doença que você tem, ou se ele vai só te receitar aspirina, né? Mas você paga. Então, cada profissional tem a sua forma de atuação, mas na grande maioria são cobrados, sim. Muito bem, então. Dá tempo de mais nada, né, Elias? Oi? Deixa eu contar. Quer deixar o seu contato? Pode ficar à vontade. Deixar o meu contato, né? 41 30 33 28 01. Telefone recebe WhatsApp, é o telefone fixo do meu escritório, e me encontra nas redes sociais, Tatiane Lantier, Tatiane Portes ADV, Insta. O que é ADV? ADV é letra ADV, que é advogado, abreviatura de advogado. Muito bem, Elias. Entendeu, Elias? O Elias sabe, né? Não, ele sabe, Elias né? É bom, ele já matou o AMG ali na hora, né, Elias? Sim. Essa ficou, né? Essa foi pra fechar a quinta-feira. Não, ele se achou agora o jovem, né? né? Descolado. Cheio de...
Mas obrigado pela sua participação. Até a próxima, tá bom, Tatiane? Até a próxima. Muito obrigada a vocês. Agora 8h48, na sequência, as informações policiais e vagas da Agência do Trabalhador.